Olá pessoal, aqui Ives para mais um vídeo no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre uma obra bastante importante, que é a obra Filosofia e Fé Cristã do Colin Brown. Uma obra que já foi traduzida para vários outros idiomas, para mostrar a importância desta obra para a fé cristã e para os estudiosos. Essa obra ela é uma grande introdução, mas não até uma introdução partindo já para uma ideia mediana sobre os principais pensadores desses 1000 anos até a atual época que nós estamos, que de alguma forma influenciaram ou divergiram da fé cristã ortodoxa. E esse livro ele é bastante importante porque nos ajuda nesta compreensão, como que eles entendiam a fé cristã e como eles acabaram desenvolvendo a sua filosofia. Então, nessa obra, ele traz esse grande compêndio, ele traz essa grande análise que é bastante importante para a nossa compreensão. Então, ele começa a sua obra vindo lá desde Agostinho, falando sobre a formulação dos princípios da fé cristã, e até porque Agostinho foi um grande filósofo. Nós temos o tempo que ele vai traçar aqui desde a Reforma até o Iluminismo. Inclusive, ele vai relacionar aqui o surgimento do racionalismo, ele vai traçar aqui o surgimento do empirismo, do deísmo inglês. Ele vai chegar aqui, por exemplo, no capítulo 3 dessa obra, que ele fala sobre o fermento do século XIX. Então, por que ele faz esse tópico? Porque o fermento é aquilo que você sutilmente coloca ali na massa e quando você menos percebe, já está tomado ali, aquele pouquinho que entrou ali já foi tomado. Então, ele vê que muitos pensamentos que foram surgindo foram como fermentos que sutilmente foram entrando, alguns propositais, outros não, mas acabaram adentrando a fé cristã, como por exemplo, temos alguns autores aqui como Schleiermacher, Hegel, Kierkegaard, o agnosticismo, tendências na teologia que ele vai ver com o surgimento mais à frente com a teologia liberal. Nós temos aqui, por exemplo, no capítulo 4 dessa obra, algumas filosofias aqui mais do nosso século XX, como o positivismo lógico, como o existencialismo, como o novo radicalismo, alguns aspectos mais amplos da filosofia, no que diz respeito a se adentrar na fé cristã. Filosofia e fé reformada, como alguns autores importantes, como Karl Barth e Francis Schaeffer. Agora, sabe o que é interessante também nessa obra, que eu vou já dar uma comentada aqui já para finalizar esse vídeo? Ele fala sobre algumas lições que aconteceram, ou melhor, algumas lições que nós podemos tirar de toda essa história, e ele faz assim uma grande conclusão aqui no livro. Por exemplo, ele vai citar, hoje mais atualmente, que nós enfrentamos, né, e passamos, digamos assim, na fé cristã e estamos em contato, é sobre o marxismo, por exemplo. E ele começa a trazer todos os fundamentos do marxismo, mostrando que, teoricamente, paralelo à fé cristã, é quase que impossível haver qualquer tipo de harmonia, porque o marxismo, as bases dele, a base do marxismo, ela é totalmente anti-Deus, ela é algo bastante material, e isso fere frontalmente os princípios da fé cristã. Por exemplo, se alguém se afirma ser cristão, como pode ao mesmo tempo se afirmar ser marxista ou socialista, por exemplo? Porque as bases são totalmente opostas. Ou a pessoa ela defende a fé cristã, ou ela de fato abraça o marxismo. As duas coisas andarem juntas, não terá fundamento. Então é interessante porque esse livro ele faz um grande debate sobre vários pensamentos, sobre várias correntes filosóficas que entram frontalmente em muitos aspectos em confronto com a fé cristã. Ele não está depreciando os filósofos, só um detalhe, ele não faz uma depreciação dos filósofos, mas ele analisa pontos que entram frontalmente em choque com a fé cristã, e ele mostra nessa discussão que ele traz dentro do livro por que aquele pensamento ele seria um problema para o pensamento cristão, e também muitas vezes ele traz uma análise do próprio pensamento filosófico, mostrando que as bases daquele pensamento filosófico, ele já começa errado. E algo que começa as raízes totalmente erradas, vai criar, digamos assim, um pequeno monstrinho aí no decorrer das eras. Uma outra coisa interessante, ele fala sobre Descartes.
sobre a criação do racionalismo. Descartes ele fala sobre cogito ergo sum, penso logo existo, mostrando que os próprios filósofos questionaram a base primária do pensamento de Descartes, porque eles partem do princípio que ele fala assim, bom, se penso logo existo, mas na verdade penso várias coisas, logo existo. Então, na verdade, não existe um pensamento primário, mas uma corrente de pensamentos que vão gerar uma análise para criar todo um outro sistema. Então, ele faz essa análise que é bastante importante. Por exemplo, ele fala sobre Hegel, sobre a questão do idealismo, mostrando que a própria ideia de idealismo de Hegel, ele parte também de bases que ele tenta fazer um amparato de outras, digamos assim, outras filosofias, mas acaba que, na verdade, perdendo todo o entendimento sobre o que seria uma filosofia mais prática. Outro ponto interessante sobre Kierkegaard, quando Kierkegaard ele faz uma análise sobre as questões em relação a Deus, e Kierkegaard ele acaba, na verdade, tendo algumas, digamos assim, colocando algumas impressões que outros filósofos vão questioná-lo posteriormente, como, por exemplo, a questão de ele falar sobre Deus, mas sempre como alguém distante, como se ele falasse sobre Deus, mas sem um conhecimento de fato. É como se todo momento ele estivesse se afastando, como se todo momento ele estivesse longe para entender de fato a existência de um Deus. Então, esses são alguns pontos que o livro traz aqui, uns pontos que o Colin Brown traz nessa obra, e eu recomendo você pesquisar, você analisar, você adquirir essa obra. E deixa eu te falar, esse livro, o que nós estamos pensando em fazer? É explicar com mais detalhes alguns pontos aqui. A ideia aqui era só uma introdução, não é esmiuçar todo o livro, mas eu creio que em próximos vídeos nós poderemos trazer uma análise mais específica sobre esses pensadores, tá bom? E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Se você achar essa ideia interessante, comenta aqui, comenta aí embaixo e nos dá um feedback, que vai ser bastante importante para esse canal, tá bom? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.